Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, fevereiro de 2024, lá no catálogo da Amazon Prime, tem um filme de suspense psicológico terror irlandês chamado Hotel do Medo, originalmente Night Shift, o turno da noite, que eu tenho certeza que eu já assisti, mas assim, procurei resenha aqui no canal, não achei, procurei resenha no meu blog lá do Albino Incoerente, não achei, então eu não sei o que aconteceu. Seria divertido depois no futuro eu achasse essa resenha com outro título, alguma coisa assim, e eu percebesse, né, depois de levar essa aqui que eu estou fazendo ao ar, em que eu tenha falado coisas bem diferentes de uma e outra. Porque, é claro, a gente tem os critérios técnicos, mas a maneira como a gente recepciona as obras muda de acordo com o humor da gente, o tempo e tal. Mas vamos lá. Não é um filme nada original, porque, assim, é uma mulher... É uma estudante norte-americana com raízes irlandesas que foi para a cidade de Limerick, né, na Irlanda, estudar arte. O pai dela é irlandês, a mãe é americana. A gente estabelece uma ligação telefônica. E aí, para complementar a renda, ela arranja um emprego em um hotel. Só que esse hotel fora palco de um massacre, que é o que abre o filme, tá? É um filme, assim, a gente percebe que é de baixo orçamento, e é assim, gente, é a estreia de alguém na direção e no roteiro, é de baixo orçamento e é de baixo orçamento da Irlanda. Então, a produção até que tá bonitinha, mas você percebe que é uma produção com poucos personagens, que usa muito escuridão, né, para disfarçar um pouco a pobreza do cenário, tem alguns erros de continuidade, e é uma estreia. E é assim, é uma produção regional da Irlanda, né? É lá da cidade de Limerick. Todos esses fatores eu levei em consideração, mas eu vou dar a avaliação antes, só depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Essa história de você ter alguém fazendo um turno da noite em algum lugar, nossa, já teve em delegacia de polícia, em necrotério, em outro que eu já vi que era hotel, tudo bem, isso não tem problema, né? No começo do filme estabelece-se que essa moça morre de medo de escuro. Isso nunca é... A gente percebe depois que ela tem medo do corredor quando fica escuro, mas isso na verdade não vai acarretar em grandes coisas na trama. E aí eu já adianto, o roteiro ele está bastante verde, né? Ele não está maduro, não tá, né? Precisava ter tido algumas reescritas. Mas vamos lá. Então essa moça vai... a gente vê ela na aula, ela começa a falar com um professor, e o professor parece que vai falar para ela que o hotel tem algum problema, mas ele toca o celular dele, ele vai embora. Depois o companheiro de trabalho dela vai falar. Bom, aí à noite ela vai para o hotel. O turno dela será das 10 da noite até as 6 da manhã. E aí ela chega e o hotel está quase vazio, né? Lembra, uma produção de baixíssimo orçamento. Um outro hóspede só que vai ter, e ela vai ter o colega de trabalho dela lá, o cara que fica na portaria, vai ficar na mesa lá, recepção, né, junto com ela, que ele é metido a engraçadinho e fala das coisas do hotel. Bom, aí na primeiro, sei lá, terço do filme, 40 minutos, não vai acontecer praticamente nada, é só esse cara falando com ela, ela tendo que pegar toalha, e aí um cara que fica sempre lá no hotel, meio sem teto, persegue, ela cai num lugar cheio de sujeira, vai ter que se lavar. Só mais pro final lá é que as coisas vão começar a acontecer quando ela tiver que subir para se lavar lá no 5º andar, que é onde ela for, inclusive, entregar toalhas para um hóspede novo que chegaram, um tiozinho. Aí o que a gente percebe quando ela chega nesse 5º andar, depois que ela tenta sair, voltar para o lobby, é que ela cai em um loop. Ela cai num loop temporal e espacial. Por mais que ela tente descer do 5º andar, ela volta para o 5º andar. Ela volta. E aí lá ela começa a ver fantasma e o negócio começa a comer solto. Tá? Aí tem um monte de flashback, ela acorda daqui, e você viu que aquilo é um sonho, mas você não sabe direito que é um sonho, e aí aquela pessoa que todo mundo achava que ia ter alguma coisa fundamental com relação a ser serial killer, é claro que vai ser. Por quê? Porque é um filme com pouquíssimas personagens, e você fala, essa personagem aí não podia estar lá do nada. Então, gente, o filme passa tempo? Até que passa. Só que não dá para esquecer o seguinte,
você não pode perguntar na dica de nada para aquele roteiro, porque essa mitologia, esse loop temporal, espaço-temporal, nunca é explicado e está muito furado, né? Por exemplo, tem uma hora lá que diz assim, as pessoas, mesmo as pessoas fora desse loop temporal que entram neste hotel, elas acabam presas nesse loop temporal do assassino de tantos anos. Como que isso é possível? Num hotel no centro da cidade de Limerick, as pessoas estão ficando desaparecendo assim e nada. E mesmo aquele loop temporal que essa mulher entra. Então a gente vê que ela acorda depois do quarto, e parece que 2 ou 3 vezes ela acorda, reacorda, né? E ela estava no quarto do hotel. Ué, mas então como? Se o loop é só dentro daquele pedaço lá, daquele tempo, por que, e dentro daquele espaço, como que a gente teve as cenas, então, que ela estava na faculdade? Ué, como? E por quê? Então é assim, ele não mantém, ele não estabelece a mitologia. Então, ele não é original, ele tem um monte de embromation no começo, né, na primeira meia hora, 30, 40 minutos, estabelece legal, tal, mas é muito embromation, e depois você vai ter uma coisa assim, sabe aquela coisa, o que eu estava vendo era, vamos fazer por fazer, né? A gente já viu isso em um monte de filme, desde o Iluminado até acho que um mesmo que chama Night Shift, que era de uma moça que estava numa... Eu já vi uns 2 de pessoas presas em cadeias, né, em delegacias de polícia. Esse diretor e roteirista viu todos esses filmes e pegou e fez um roteiro que, como eu falei, é verde. Então, dá para ver? Sim, se a gente é fã de terror, até dá para ver. Mas se você puxa uma carta desse castelo, cai tudo. Foi uma estreia promissora, né? Mas recomendar como tecnicamente falando, eu não posso recomendar. Né? Seria assim, dá para passar o tempo, não me irritou, né? Não achei assim um lixo o filme, mas também não dá para recomendar, tá? Tipo assim, uma estreia que promete. Não sei se teve mais filme desse diretor roteirista depois, isso é de 2018, né? Mas pelo menos dava uma prometidinha, ele poderia, né? Assim, de alguma coisa que poderia estar nascendo ali. E porque é um filme irlandês, de baixíssimo orçamento, tudo isso eu levo em consideração, tá? E até porque eu amo terror, né? Então eu sempre sou um pouco parcial. Mas no final das contas, não é um bom filme, não, tá? Tchau.